E agora o assunto é saúde. Nesse mês de agosto tem campanha do Agosto Laranja. E a data foi criada para trazer mais informações a respeito da esclerose múltipla. A doença autoimune afeta o sistema nervoso central e atinge principalmente jovens e adultos. E para falar sobre esse tema tão importante, nós vamos conversar com a Raquel Vassão, que é especialista em doenças neuroimunológicas. Doutora, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda à TV Novo Tempo, viu? Obrigada. Doutora, o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, apesar desse nome que lembra doenças, às vezes, de pessoas demenciadas, é uma doença de mulheres jovens, em sua maioria, homens também são acometidos, mas em menor quantidade. É uma doença neurológica que faz sintomas que podem acontecer praticamente qualquer sintoma que o sistema nervoso central controla e que frequentemente traz alterações visuais, alterações do jeito de andar, desequilíbrio, falta de força, alterações de controle da urina, das fezes, e que é uma doença crônica, mas que tem tratamento. E quando se identifica precocemente e é tratada precocemente, a chance dessas pessoas é que elas tenham uma vida muito próxima a uma vida de uma pessoa que não tenha esclerose múltipla. Quais são os principais sintomas, né? Porque a gente percebe que isso, como ela é uma doença degenerativa, isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? E quais são os sinais de alerta que a pessoa precisa ficar atento, de repente, para que se desperte ali aquele sinalzinho para que a pessoa fique atenta? Não, é uma doença autoimune. Como a maior parte das doenças que são inflamatórias, o sistema imunológico faz sintomas que começam e vão piorando ali em dias até algumas semanas. Então, se alguém, por exemplo, começa a apresentar um embaçamento da visão que dura 15 dias e que não melhora muito bem, ou melhora, mas não completamente, ou um formigamento, mas não é qualquer formigamento daquele que a gente cruza a perna e tem um formigamento, né? É aquele formigamento que está acontecendo e aos poucos ali em dias vai piorando, pode ser numa perna, em outra, no tórax, no abdômen, uma fraqueza, uma perda de força, ou uma perna pesada, por exemplo, que vai se desenvolvendo ali ao longo dos dias, mesma coisa, sintomas de desequilíbrio, por exemplo, uma visão dupla. Normalmente é isso. A maior parte das pessoas vai ter esses sintomas que vão acontecendo em dias ali e podem até melhorar espontaneamente. Então é muito comum que uma mulher jovem que está com formigamento na perna receba um diagnóstico, é estresse, é cansaço, e melhora. E às vezes esse é o grande problema. Aí de novo depois ela tem uma outra coisa, alteração da visão, e melhora. Então realmente dá a impressão de que a coisa vai melhorar e retorna em outros lugares, outros sintomas que às vezes não têm relação. Esse tratamento, existe cura para isso? Como é que é feito esse tratamento e esse acompanhamento, ele pode ser feito pelo SUS? Sim, sim para as duas respostas, na verdade. Os tratamentos são disponíveis tanto pelo SUS quanto alguns também estão disponíveis nos planos de saúde. São medicamentos que, em geral, vão atingir o sistema imunológico para que ele não continue funcionando de maneira errada, porque, na verdade, o sistema imunológico devia estar cuidando da gente, né? Evitando infecções, evitando um vírus que te ataque, uma bactéria, e ele resolve atacar partes do sistema nervoso central. Então, se isso está acontecendo, a gente habitualmente trata com medicamentos que vão mudar o jeito que esse sistema imunológico está funcionando para que ele pare de ter esse comportamento. Não tem cura, mas tem um controle muito bom com os medicamentos que a gente tem. No Sim. SUS, a gente tem vários centros de referência, infelizmente, para chegar a eles, habitualmente o caminho dentro do sistema é um pouquinho mais difícil, porque às vezes tem que chegar no neurologista, para o neurologista encaminhar para o centro de referência, mas as universidades, em sua maioria, têm um bom centro de referência no país todo, e os medicamentos também são acessíveis pelo SUS. Doutora, parece uma pergunta um pouco fora de contexto, né? Dependendo da situação em que a pessoa que está assistindo possa entender, mas existe uma forma de prevenção disso? Olha, como é uma doença rara, a gente identifica muitos fatores que aumentam o risco de tê-la.
E, em geral, esses fatores são obesidade na infância, vida sedentária, maus hábitos de vida, o tabagismo, né, o ato de fumar, isso aumenta o risco de ter esclerose múltipla. Então, por exemplo, se alguém que está nos assistindo tem esclerose múltipla e tem medo que seus familiares ou seus filhos, por exemplo, tenham. Isso não é uma relação direta, porque a tendência é que, sim, as pessoas podem ter filhos com a doença, mas nem tanto. Mas o ideal é que as pessoas tenham e sejam estimuladas a ter vidas saudáveis. Então, com alimentação saudável, vidas também, infâncias felizes, sujas, e não é sujas de sujeira ruim, é aquela infância que a gente brinca na areia, que a gente tem contato com os coleguinhas, brinca na rua, que é uma coisa hoje em dia, né, difícil às vezes de acontecer. Esse contato também treina o sistema imunológico, contato com substâncias, com outras crianças, treina o sistema imunológico da gente a identificar o que é nosso e o que não é. Porque, na verdade, esse sistema imunológico que ataca o cérebro e a medula espinhal e os nervos ópticos na esclerose múltipla é o sistema imunológico que não sabe direito o que é dele e o que não é. Uhum. Né? Então, se você treinar ele direitinho durante a vida, também é uma boa opção para prevenir ou evitar de que seu risco seja mais alto de ter esse problema. Doutor, alguma informação que, de repente, a gente não falou aqui que você entenda ser importante para o nosso público? Este mês de agosto é um mês de conscientização da esclerose múltipla, chamado Agosto Laranja. Várias iniciativas de associações de pacientes, de hospitais, de centros de referência acontecem nesse mês, então é bom que a gente pode estar falando aqui sobre esse assunto. É uma doença que não necessariamente vai incapacitar essas pessoas. É muito comum que quando as pessoas ouvem sobre isso, às vezes ficam, ai, coitadinha, mas como ela é tão nova. Assim, independente de ser esclerose múltipla ou não, se você ouve que alguém tem algum diagnóstico, pergunta, posso fazer alguma coisa para você? Tá tudo bem? Evitar de fazer comentários, às vezes, mais pejorativos, do tipo, você vai ficar aleijado, que é um termo que a gente não deve utilizar, Sim. né? Assim, é importante que as pessoas entendam que muitos de nós temos diagnósticos de doenças crônicas e que conviver com eles é muito mais comum do que não conviver com nenhum diagnóstico a vida inteira, a não ser que você nunca receba esse diagnóstico porque não procura atendimento. Então, é importante que as pessoas saibam que ter um diagnóstico não te deixa incapaz de realizar suas tarefas, trabalhar, viver. As pessoas com esclerose múltipla hoje em dia são pessoas que trabalham, que se cuidam, que têm filhos, mulheres engravidam, cuidam de suas vidas, estudam, vão trabalhar, fazem tudo o que querem e podem fazer também. Doutora, muito obrigado, viu? Muito obrigada a você. Um abraço. Um abraço.